Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu te louvo pela vida da tua filha, ó Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que estamos aqui dependentes, ó Pai, da tua graça. Que o Senhor capacite ela nesta manhã, traga revelação, traga tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, às nossas vidas. Use-a, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é Deus das nossas vidas e queremos colocar inteiramente à disposição do Senhor. Abençoe a tua filha nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu tomo posse dessa bênção e creio que através do Senhor, a ministração do Senhor aos nossos corações, nós vamos alcançar a plenitude do Senhor para nós como pessoa, como famílias, como igreja benditas do Senhor. Amém? Bom, nessa manhã nós vamos estar falando a respeito do papel dos filhos dentro da família. Quando eu fui preparar essa aula, eu fiquei pensando, Deus, essa aula então tinha que ser preparado para os filhos, né? Para os nossos filhos. E eu vou estar ministrando dentro do templo. Lá não tem filhos. Lá vai ter os pais, né? Mas aí depois que eu fui me lembrar que aquele que é pai hoje, ele é filho também. Então, nós somos pais e filhos ao mesmo tempo. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre o papel dos filhos dentro da família, que é muito importante. Eu agradeço os jovens que aqui ficaram, os adolescentes, né, que também serão ministrados, e todos nós que aqui estamos. Nós vamos estar falando sobre o papel dos filhos dentro da família, mas vamos estar vendo também... No caso, hoje, nós vamos estar vendo as duas pontas da formação de uma sociedade, que seria tanto o papel do filho, como também o papel do idoso, da pessoa idosa. Então, hoje nós vamos estar juntando, acoplando duas lições, que é o papel do filho e a responsabilidade da família no cuidado, na atenção, no apoio à pessoa idosa. Então, eu gostaria que todos vocês caminhassem juntamente comigo nessa lição, porque nesse trimestre, irmãos, uma das coisas assim que nós observamos como igreja, que nós nos preocupamos a respeito da formação, a formação para nós, enquanto vida, enquanto família, enquanto pessoa, em todas as áreas da vida do ser humano. A igreja viva do Senhor Jesus, ela se preocupa com a formação dessas pessoas. Não, para nós não interessa apenas o estar aqui na igreja, sorrindo, cumprimentando e abraçando todas as pessoas. Aqui tem que ser um resultado daquilo que eu vivo lá dentro da minha casa. Por isso, então, a escolha dessa revista maravilhosa, que fala sobre família cristã, vínculos do amor. Olha só, a família cristã e a sua responsabilidade de desenvolver os vínculos do amor. Família essa instituída por Deus lá no Éden, começou lá e acompanha hoje, dentro da modernidade, hoje tudo moderno, mundo pós-moderno, as influências dessa modernidade e as modalidades de família que nós vivemos hoje. Porque para Deus, a modernidade e a modalidade não pode influenciar a base chamada família. Porque as instituições, as ordenanças que Deus nos dá, ela é uma para toda a vida. Por isso, a nossa lição desse trimestre, todas as nossas lições, está baseado na Bíblia. Princípios imutáveis, inegociáveis. Não tem como eu e você querer negociar, trocar, querer mudar, atualizar alguma coisa que aqui está escrito. É impossível.
Nós precisamos ter essa consciência do que o que aqui foi escrito há muito mais de 2000 anos atrás. Mas ele ainda continua mais atual, como diz o nosso saudoso pastor Oswaldo Silva. Aqui o que está contido, ele é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Porque as coisas que aqui estão escritas ainda hão de acontecer. E não estão escritas aqui com pensamentos, com ideias que podem acontecer. Pelo contrário, aqui está determinado o que vai acontecer. Assim cremos e assim professamos. Então, irmãos, estes ensinamentos, para que eles sejam realidade no meu lar, no seu lar, nós devemos observar algumas funções e algumas orientações deixadas por Deus. Porque não tem como uma família funcionar em seu papel principal se nós não dermos ordem nela. Como que seria você pegar um carro lá na concessionária e querer já botar a chave e sair dirigindo sem ler o manual? Ou apertar qualquer botão para que haja uma função de limpar o vidro se você não sabe onde é que liga o limpador de vidro? Se você quer dar seta, onde é a seta? Não é assim? Você não sabe se o carro ele é a gasolina, a álcool ou a diesel. Tudo isso nós vamos encontrar no manual. E nós temos o maior cuidado, não é verdade? Afinal de contas, é o nosso dinheiro, é o nosso bem maior que está ali investido. Agora, a família, gente, é eterna. A família, nós estamos investindo em Deus. O carro acaba, rouba, você compra outro. Agora, a família não. Família é única. Família é uma só. Então, nós precisamos observar os papéis como foi designado aqui. Nós já vimos o papel do marido, que é o marido, amai vossas mulheres. As esposas, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E aos pais, na aula passada, o pastor Roberto de Carvalho ensinou com muita propriedade a respeito do papel dos pais, o papel dos pais de ser provedor, não apenas do pão material, mas principalmente do pão espiritual, da educação que nós devemos proporcionar aos nossos filhos, da mãe no cuidado do lar e do promover a paz dentro da casa. Olha que coisa linda. Isso é só para nós, mulheres. Já pensou? Como que está dentro da sua casa? Está em paz? Responsabilidade minha e sua, mulher. Como que está? Eu falo que a música que toca, a cor que é projetada dentro do lar, é função da mulher. Qual é a música que os vizinhos, que os nossos parentes podem ouvir ecoando da nossa casa? Que cores eles têm visto? As cores do arco-íris, toda linda, ou tudo cinzento, preto e branco? Essa responsabilidade é minha e sua, mulher. Então, nós estamos aqui aprendendo os papéis de cada um. E os pais, está escrito lá, pais, tratem os seus filhos com cuidado, com jeito, cria eles, ensina eles na disciplina e na admoestação do Senhor, como está escrito em Efésios 6, verso 4. E hoje, então, nós estaremos vendo o papel dos filhos dentro dessa família estabelecida por Deus, bem como o cuidado dessa família com a pessoa idosa. Se nós observarmos os versículos, o que a palavra de Deus nos diz, ela orienta cada um dentro das suas especificidades, ou seja, o meu papel como esposa, o meu papel como mãe, o meu papel como mulher. Mas também ele fala a respeito dos filhos. Eu sou filha e ao mesmo tempo sou mãe. Então, como filha, espera-se que os filhos, na verdade, os filhos, ele é a representação da continuidade da família. Ou seja, a família dos meus pais, ele deu continuidade dentro da minha casa, da minha família, formada por mim, pelo meu esposo Roberto e pelos meus filhos Roberto e Rodolfo e as minhas futuras noras e netos que virão. Então, nós, filhos, representamos a continuidade da família. E a mais nobre função de nós, pais, é a criação e a formação dos nossos filhos. Agora,
quando ele fala sobre essa grande responsabilidade, essa nobre função, ele não está falando apenas de uma nobreza que humanamente se pode ver. Ele está falando a respeito de uma nobreza que está imbuída dentro de mim, na minha essência como ser humano. Essa nobreza, ela vai passar pela maneira como eu, pai e mãe, no caso como pais, como você, pai e mãe, exerce a sua liderança no lar. Vejam só, os filhos vão estar de olho na nossa liderança como pais, na liderança do nosso lar. Então, a maneira como é expresso o relacionamento do casal, os ajustes da personalidade, a demonstração de carinho, a demonstração de afeto e a demonstração de respeito vivida entre o casal está sendo observada pelos nossos filhos. Nós fizemos isso lá atrás um dia também. E nós observamos o afeto ou o desafeto que os nossos pais demonstraram durante a vida em que nós vivemos lá quando criança. Nós observamos o respeito ou o desrespeito que eles exerciam um com o outro. A nossa formação passa por lá. Passou por lá. E assim como passou a nossa formação, não se esqueça que os seus filhos também estão sendo formados à medida que eles observam a mim e a você como pai, como marido, como esposa. O jeito como nós educamos os nossos filhos, né, com atenção, com orientação, com disciplina, com estímulo, com estabelecimento de limites. Então, a forma como nós educamos os nossos filhos, ela também está sendo observada para que no futuro o nosso filho também seja um projeto daquilo que nós passamos para ele. Então, ele está observando e sendo formado dentro daquilo que eu e você estamos dando de formação para ele. A maneira como nós, como casal, nos relacionamos com os nossos sogros. Eu fiquei pensando, meu Deus, com os nossos sogros? O meu sogro e a minha sogra são os avós dos meus netos. São avós dos meus filhos. Então, eu preciso de dar a mesma atenção para o meu sogro e para a minha sogra, tal qual eu dou atenção para o meu pai e para a minha mãe, porque eu quero que o meu marido também trate a sogra e o sogro dele da mesma forma que eu trato o meu pai e a minha mãe. E a gente tem que pensar do outro lado. Então, a forma como eu me relaciono com eles, sem ter preferencialismo, porque é o meu pai ou minha mãe, e o meu sogro é minha sogra. O meu sogro e minha sogra é o pai e a mãe do meu marido. Entenderam? Então, a maneira como os nossos filhos veem eu falando bem a respeito do meu pai e da minha mãe, eu não posso falar mal a respeito do meu sogro e da minha sogra. E muitas das vezes nós falamos porque é sogro e sogra. E nos esquecemos que estamos assim, dando um mau exemplo para os nossos filhos e falando mal daquele que gerou o meu marido, que formou aquele que eu escolhi para ser meu esposo, gente, pai dos meus filhos. Daí a importância de nós observarmos a maneira como nós tratamos a nossa família, o nosso sogro e a nossa sogra. Os nossos filhos também vão estar observando a forma como nós, casal, administramos as nossas finanças. A forma como nós assumimos e cumprimos com os nossos compromissos, a forma como nós lidamos com os credores, com a dívida, se somos endividados, se somos controlados ou não. Tudo, gente, tudo isto, absolutamente tudo e outras coisas mais, são somados aos traços da personalidade de cada um dos filhos. E isso causará uma influência muito grande na formação de cada um deles, tanto no aspecto espiritual, moral, social, ético, comportamental, profissional e futuramente na maneira como eles também vão estabelecer o lar deles. Viram? A escolha que eu faço hoje, o comportamento que eu tenho hoje como pai,
o meu filho está projetando em mim. E eu quero que o meu filho seja um reflexo das minhas atitudes. Então, daí a importância de nós pensarmos a respeito de como nós, pais, estamos nos tratando para que não haja no futuro sequelas, traumas nessas crianças. Outro dia eu ouvi uma história que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que situação. O pai esbofeteou lá a mãe toda com a boca ensanguentada, e o filho acabou vendo aquela situação. E aí, a mãe tentando esconder, e o pai virou para ela e falou, não, foi sua mãe que machucou a boca. Foi passar ali e bateu na parede. Já começou a mentira, não é verdade? Para tentar encobrir uma desonra que está acontecendo entre o casal. Então, daí a importância de nós termos um relacionamento firmado, gente, em Deus, para que nós possamos evitar esses atritos, porque esse tipo de comportamento entre marido e mulher, ele não deve existir na casa de ninguém, nenhum ser humano, muito menos na casa daquele que se diz cristão. Cristão é seguidor de Cristo, e Cristo não nos deu esse exemplo. Se tem alguém aqui que está presente, que está vendo ou que está nos vendo através da internet e tem esse comportamento, é hora de repensar. É hora de você repensar, porque nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos no seu futuro. E cabe a nós a responsabilidade de educá-los, uma vez que na posição da família cristã, nós entendemos a responsabilidade do pai como sacerdote, de dar continuidade ao processo de estabelecimento de famílias cristãs e a divulgação do nome de Deus através da família. Como pode ser isso, a divulgação do nome de Deus através da família? Irmãos, ou nós somos famílias ou não somos. Não existe meio termo. A responsabilidade é de todos nós, e nós não podemos negligenciar, porque mesmo tendo vivido dentro de um lar equilibrado ou desequilibrado, podemos ter sido educados pelos melhores pais ou também pelos piores pais. Tem pessoas que, quando a gente vê a educação que ele recebeu, a gente sofre com ele. Claro que sofremos. Mas nós não podemos nos acovardar e falar realmente a sua atitude justifica o seu comportamento hoje. Jamais, irmãos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Então, independente da formação que você teve lá na sua infância, ela recebe influência? Você recebeu influência? Claro que recebeu. Mas agora, a partir do momento que eu conheci essa verdade, eu tenho a oportunidade de ser liberto. Eu tenho a oportunidade de mudar a minha história. Eu tenho a oportunidade de fazer a escolha certa, que é o tópico número 1 da nossa lição. Fazer a escolha certa. Por sermos seres pensantes, graças a Deus, Deus nos fez seres pensantes e não robotizados, Deus nos dá a oportunidade de escolha. Ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se depende de mim e de você. É uma escolha. E nós podemos escolher escrever uma nova história a partir do momento que eu estabeleço essa verdade e o conhecimento dessa verdade, da Bíblia. A palavra do Senhor, ela traz, a própria Bíblia relata inúmeras histórias de pessoas que foram bem-sucedidas nos seus relacionamentos e outros não, de pessoas que fizeram as escolhas certas, de pessoas que resolveram mudar a história. Se você pegar o livro lá de Reis, de Crônicas, você vai ver lá, e tal rei reinou durante tantos anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém, glória a Deus. Aí ele morre e entra seu filho se esquece do seu compromisso que seu pai criou ele.
E o livro ficou perdido dentro da casa do Senhor, e a casa do Senhor virou um local de entulho. E o rei cresceu ali com aquela casa, a casa de entulho. E um dia ele resolve, vamos dar uma faxina no templo? E quando ele dá a faxina, ele encontra o livro dessa lei. E ele fala, nós vamos mudar a história do povo, nós vamos mudar a história de Israel. E chama o povo, e faz jejum, e ora, e Deus muda o reinado daquele rei, e faz com que ele seja um grande rei. Isso mostrou um reinado natural. E isso para mim é exemplo para mim e para você. Para perguntar onde é que nós, como filhos, temos colocado os preceitos do Senhor na nossa vida. Onde, de que forma nós temos cumprido o propósito na nossa vida, como filhos, de sermos, de darmos prosseguimento a essa história, de darmos uma direção na nossa vida. Se tivemos um passado ruim, eu não preciso continuar dele. Eu posso mudar essa história, eu posso fazer boas escolhas a partir deste momento. Eu posso mudar a história de desorientação vivida dentro do lar. Se tem momentos de turbulência entre o pai e a mãe, eu, como filho, preciso então de assumir um papel que muitas das vezes seria do pai e da mãe, mas eu posso, como filho, ser o orientador e trazer a paz também para o nosso lar, assim como é a função do pai para com o filho e nossa de filho também para com os nossos pais. Porque o nosso papel não é apenas vivida entre os pais, nós também precisamos avaliar a nossa vida, as nossas atitudes, para nós não prosseguirmos no erro. Eu não posso negar que nós somos e recebemos uma influência muito grande do meio em que nós vivemos. Mas o meio pode ser mudado a partir do momento que eu me levanto e me posiciono. Uma palavra importante que nós ouvimos lá no nosso encontro de casais, o pastor Cláudio Duarte, ele falou assim, que depende da minha e da sua vontade. Aí, ele contando lá uma história, e o pai dele falou assim, mas a vontade é minha. Ele falou, é verdade, pai, a vontade é do Senhor, e o Senhor muda ela se o Senhor quiser. Então, depende se eu quiser. Se eu quiser, eu posso mudar a história da minha vida. Vocês querem mudar a história da vida de vocês, irmãos? Os filhos que estão, os filhos pequenos, querem mudar a história da vida de vocês, filhos? Não tem nenhum filho aqui? Os adolescentes, cadê os meninos? Vocês querem mudar a história da vida de vocês, meninos? Amém. Ainda bem que tem alguns aqui que resolveram se manifestar. Então, depende se eu quiser. E tudo que diz mudança, aprendizado, para nós é um grande desafio, e a maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Corremos. Tudo que envolve disciplina, tudo que envolve mudança, aprendizado, nós corremos. E a palavra do Senhor nos diz para não nos acovardarmos. Deus não tem prazer na vida do covarde. Ele falou para nós enfrentarmos os desafios dos relacionamentos de maneira geral, os desafios vividos entre nós como marido e mulher, os desafios vividos entre nós, pais e filhos, mas também tem uma outra responsabilidade muito grande, que é o desafiador dever dos filhos na relação entre irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque eu sei que existem muitos relacionamentos truncados, deteriorados, acabados, destruídos entre pais e filhos, que é tratado assim, com uma indiferença muito grande, e deixa passar. Mas tem outra maior ainda que se estende aos irmãos. E como irmãos, eles vivem como apenas irmão de sangue, é meu irmão. Mas não tem nenhum apreço. E a relação fraternal, ela é baseada nos laços de amizade.
A individualidade é uma atitude que separa os irmãos. Eu não posso ser individualista, só meu, o que é meu. Eu tenho que pensar que o que é bom para mim, também é bom para o meu irmão. O que cura o meu umbigo, também cura o umbigo do meu irmão. O que machuca o meu umbigo, machuca o umbigo também do meu irmão. E nós nos esquecemos do umbigo do meu irmão. Vocês concordam? Eu falo umbigo no sentido de vida, né? Do cordão umbilical. De vida. O que me machuca, também machuca o meu irmão. Então, nós precisamos ter essa seriedade, porque a verdadeira amizade, ela começa dentro de casa. Irmão, se eu não consigo ser amigo do meu irmão, que é meu irmão de sangue, como eu vou ser amigo seu? Qual é esse verdadeiro laço de amizade estabelecido? É amizade ou é amizade verdadeira ou interesseira? Se eu não consigo despertar a amizade do meu irmão, é igual Jesus falou, ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Opa! Então, seja amigo do seu amigo, como você é amigo de você mesmo e como você é amigo do seu irmão. E nós, muitas das vezes, deixamos passar essa responsabilidade de filho. Essa é uma responsabilidade de filho. É a responsabilidade de fazer a escolha certa, é a responsabilidade de fazer uma autoanálise e mudar a minha vida. Eu preciso olhar para mim também no meu relacionamento com o meu irmão. Qual tem sido o relacionamento que eu tenho desenvolvido com o meu irmão? Quanto tempo tem que você não fala com o seu irmão, com a sua irmã? Tem ano? Eu ligo para o meu irmão no dia do aniversário dele. Aniversário? Nem sei que dia é aniversário. Só quando a gente se encontra, quando vem aqui, final de ano. Irmãos, qual tem sido o apreço que nós temos desenvolvido com o nosso irmão? Seu irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne. Precisamos de rever, vocês concordam? A gente sente, eu pelo menos, sinto uma alegria tão grande de falar com a minha mãe, 2, 3 vezes no dia, 4, sei lá, nem sei quantas vezes. Mãe, benção, tudo bem? Mãe, estou ligando só para falar a benção. De vez em quando a gente liga também para dar umas catracadas uns nos outros, né? Mas a gente vai regulando isso a cada dia. Mas todo dia, não tem um dia sequer que eu passe sem falar a benção para minha mãe. E procuro falar com os meus irmãos todos. E olha que nós somos 7 irmãos. Né? E cada um mora em algum canto do país. E nós estamos sempre ligados, né? Nós somos 8 irmãos, mas eu não vou ligar para mim mesma, né? Então, nós somos, como diz o Robertinho, quando ele era pequeno, que perguntou lá, quantos irmãos você tem? Ele falou 2. Aí eu falei, meu filho, você não tem 2 irmãos, você só tem um irmão. E eu não existo, não, mãe. Ele queria ser irmão dele, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse costume de olharmos para o nosso irmão e saber que ele é nosso irmão. E cultivarmos a amizade vivida entre nós, irmãos. E não apenas um vínculo único de separação, de deixar com que as intrigas venham dividir as grandes amizades. A maior amizade é aquela que nós vivemos entre irmãos. Essa tem que ser a maior amizade. A palavra de Deus diz que na bonança se conhece o amigo, mas na hora da provação se levanta o irmão. Nós temos muitos irmãos aqui, a palavra de Deus diz que há amigos que é mais chegado que irmãos. Sim, porque o amigo se doa mais, isso é verdade. Mas isso não quebra o vínculo que eu tenho que estabelecer com o meu irmão. Nós temos amizades aqui dentro da igreja que já tem mais de 30 anos. Embora eu seja tão jovem, né? Só estou com 48. Então, nós temos amizades que já têm mais de 30 anos e continuamos amigos. Mas isso nunca tirou o vínculo que eu desenvolvo com a Lúcia, minha irmã. A pastora Lúcia, para quem não sabe, é minha irmã há 48 anos. O Rondon é meu irmão há 48 anos, o missionário Rondon e a missionária Natália. Então, nada rouba essa amizade que nós semeamos entre nós, mesmo não estando aqui.
Continuamos no nosso vínculo de amizade. E nunca houve nenhuma interferência. Por quê? Porque nós sabemos dosar o lugar de cada um dentro da família. E isso é um aprendizado para mim e para você. A palavra de Deus também, ela traz para nós como exemplo inúmeras tragédias ocorridas por desavença entre irmãos. A palavra de Deus, gente, ela é real. E na vida nossa aqui também não é diferente. A Bíblia, ela mostra para nós muitas desavenças entre irmãos causadas por inveja, causada por impiedade, causada por superproteção dos pais. Olha os pais de novo aí, gente. Olha só. A palavra de Deus nos traz um relato de uma pessoa muito conhecida, o rei Davi. A palavra de Deus, lá em 1 Reis 1,6, fala que o rei Davi nunca tinha contrariado a seu filho Adonias, perguntando para ele, por que fizeste assim, por que você deixou de fazer desse jeito? A palavra de Deus diz que ele era um filho que não poderia ser contrariado. E Davi nunca tinha contrariado. E o resultado foi uma tragédia. Uma tragédia. Outro exemplo também que nós vemos, o medo. Muitas das vezes o medo faz com que haja tragédia entre irmãos. Um exemplo bem claro disso nós temos lá também no Antigo Testamento, há 4 famílias. Ele fala lá sobre o rei Asa, o rei Josafá, Jeorão, e isso fala sobre, esqueci o último deles lá. Acasias, obrigada. Então, ele fala que o medo de Jeorão, filho de Josafá, foi tão grande, ele foi um rei tão mau, tão péssimo, que de medo dos irmãos conspirarem contra ele e assumir o trono, e para que nenhum dos irmãos dele assumisse o trono após a morte, sabe o que ele fez? Mandou matar todos os irmãos. Só isso, irmão. Ele só foi esse rei que mandou matar todos os irmãos dele, para que ninguém assumisse o trono depois dele, mas que sim um filho dele. Então, para você ver, olha quanta tragédia a palavra de Deus nos traz, por causa do desenvolvimento da inveja, da impiedade, da superproteção e do medo desenvolvido dentro de casa. E isso são sementes que eu e você estamos plantando na vida dos nossos filhos. E essa é a influência que nós vamos fazer com que haja continuidade, ou nós vamos fazer com que haja um corte radical. O desrespeito entre irmãos deve ser cortado desde a raiz, desde a primeira vez que acontece. Quando vocês querem ver como que isso é tão claro? Quando a gente era bem pequenininho, pelo menos na minha época de formação, né? Quando a gente brigava entre irmãos, o que os nossos pais faziam? Vocês dois, vem cá, fica aqui agora. Vocês novatos aqui, talvez não tenham tido essa oportunidade. Vem cá, fica aqui, vai ficar aqui agora, vai pegar o seu irmão e vai abraçar o seu irmão e vai apanhar os dois juntos. Não era assim que os nossos pais faziam? Pelo menos eu fui assim. Eu e a Lúcia já levamos bastante, né, varadas nas perninhas para poder a gente não brigar. Por quê? Porque somos irmãos e tem a desavença, mas é consertado ali. Vai abraçar e vai beijar e vai falar que ama. O mal foi cortado pela raiz. Então hoje nós temos um bom desenvolvimento entre irmãos. Por quê, irmãos? Não acontece por acaso. Para que haja um bom relacionamento entre os filhos, nós devemos praticar alguns princípios que são ordenanças de Deus e que está na nossa vida. Faz parte do ser humano e nós, como pais, temos que praticar. Aí as pessoas podem falar, mas que burrice, pode estar abraçando e beijando e no coração estar falando o contrário. Eu prefiro semear a semente do que não semear a semente. Hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo. É filho matando pai, pai matando filho e assim por diante. Então, irmãos, nós temos que saber que todos os filhos são diferentes em muitas esferas. É verdade. Os nossos filhos são muito diferentes em muitas esferas, mas todos são iguais em dignidade e em valor.
dignidade e valor. Então, não posso cobrar de um diferente do outro no quesito que diz respeito à dignidade e valor. Todos devem ser lembrados de que o melhor lugar para se começar a viver o amor e um relacionamento íntimo começa dentro de casa. Nós devemos tratar os nossos irmãos como nós tratamos, melhor ainda do que os nossos amigos. Nós não gritamos, nós não xingamos, nós não desrespeitamos os nossos amigos. Da mesma forma, devemos tratar os nossos irmãos. E isso começa dentro de casa. Em Cristo, a família é levada à plenitude do seu propósito original. Os nossos relacionamentos, então, são curados, restaurados, nós somos purificados do egoísmo nocivo, porque nós estamos no Senhor. Como filhos, nós podemos mudar, é nosso dever. A palavra do Senhor nos fala lá em Colossenses, que nós filhos cristãos, o dever de vocês é obedecer a seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Então, ele fala sobre a obediência. Apóstolo Paulo, em Efésios 6, de 1 a 3, ele fala assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe no Senhor, porque isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite, honre a seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Qual é a promessa? Faça isso a fim de que você viva bem e por muito tempo. Então, nesse texto que Paulo nos fala, e que está escrito também desde lá do Decálogo, dos 10 mandamentos, lá em Deuteronômio, ele está falando a respeito da obediência. Nós, filhos, devemos obediência aos nossos pais. Obediência e honra. Por quê? Porque obediência, ela fala a respeito de uma condução de vida. Eu e você devemos obediência aos nossos filhos. E essa obediência, quando Paulo fala obediência aos seus pais no Senhor, ele não está falando de uma obediência cega. Os filhos, os adolescentes que aqui estão, vocês não precisam concordar com tudo que os pais falam. É verdade, algumas coisas vocês podem dizer que não concordam, mas vocês não podem se rebelar contra aquilo que foi falado. A nossa posição como filhos é sentar e conversar. Por quê? Porque nós, como pais, também erramos. E muitas das vezes, no nosso julgamento, nós podemos fazer um julgamento errado. E cabe a você, filho, trazer também esse entendimento para que a gente possa, numa boa conversa, estabelecer limites e critérios para que sejam cumpridos. E dentro desses limites e critérios, nós como filhos devemos cooperar e cuidar dos nossos pais quando eles precisarem da nossa ajuda. A obediência, ela é um sinal de decadência moral da sociedade. Vejam só, a desobediência é um sinal da decadência moral da sociedade. O que é que nós estamos vivendo lá no mundo? Alguém sabe o que nós estamos vivendo lá no mundo? Ascensão? Não, decadência. Ocasionada por quê? A Revolução lá de 60, não foi? Ninguém mais quer obediência. Quer viver a vida livre, desrespeitosa, do jeito que quer. Então, hoje nós sofremos a consequência dessa imposição que uma pessoa, um filósofo lá idealizou, e vamos viver então. A consequência nós estamos vendo hoje, estamos vivendo na pele essa decadência moral da sociedade. Mas isso também diz respeito ao fim dos tempos. A palavra de Deus nos diz que lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 3, veja se vocês conseguem associar o que está escrito em 2 Timóteo com o que nós estamos vivendo hoje. Começa dizendo assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis,
Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito por ninguém, nem por Deus, por ninguém. Não terão amor uns pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. O que nós estamos vivendo hoje? Tem alguma coisa aqui que nós ainda não estamos vivendo? Não. Então isso indica também um final dos tempos. Isso aqui é uma realidade quando fala a respeito da desobediência. E nós lemos lá em Provérbios 23, 22, quando ele diz assim: ouve o ensinamento do seu pai que te gerou, e não despreze a sua mãe. Ou seja, ele está falando assim: atenta para o que você foi ensinado, olhe para o que ele te ensinou na palavra, viva essa palavra. E ele fala a respeito da obediência, e ele fala também a respeito da honra. Honrar, irmãos, é mais do que obedecer. Honrar é ter apreço, é ter autoestima, é honrar tanto em particular quanto de forma pública. A gente vê muitos pais que têm o sofrimento porque de forma pública o filho trata o pai de uma maneira tão linda, mas em particular, o pai depois em particular fala assim: ah, pastora, a senhora não sabe lá dentro de casa o que eu vivo. Cada um sabe o que vive dentro da sua própria casa. Então, nós devemos saber que a honra, ela não é apenas uma coisa assim: ah, você pratica se você quiser. A honra, ela é o 5º mandamento. Lá em Deuteronômio está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longos dias na face da terra. Então, nós temos que observar que a honra, ela é algo que eu trago no meu coração em autoestima. Eu tenho os meus pais em um lugar muito especial, que um amigo não é capaz de tirar, um irmão não é capaz de tirar, um filho não é capaz de tirar. Os meus pais, eles estão colocados em um local de autoestima. E honrar é independente se eles são bons ou não. Eu posso não concordar com a maneira de viver dos meus pais, mas nem por isso eu vou tratá-los de forma indigna. Aliás, eu como cristão, eu devo tratá-lo de uma forma tão digna ao ponto dele querer conhecer esse Deus para que haja também essa transformação na vida dele. Então, irmãos, nós podemos ver um exemplo bem conhecido sobre honrar, o que é honrar e o que é obedecer. O exemplo do filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Mas tem uma outra história, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele obedecia ao pai, mas não o honrava. Ele tinha relação de obediência, sem amor e sem comunhão. Ele não se deleitava no pai e nem aproveitava os seus bens. Não foi isso que ele falou? Há quanto tempo eu te sirvo? Ele fazia por uma obrigação. Tal qual aquele jovem rico que encontrou o Senhor e falou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele, ele falou: tudo isso eu já faço. Mas fazia por uma imposição, ele fazia por obrigação, pela lei. E Deus não nos quer fazendo nada por obrigação. Deus nos quer fazendo de coração, de voluntariedade. Deus nos quer praticando a verdade em amor. Então, aquele filho, ele vivia como escravo dentro da casa paterna. E Deus não quer que nenhum filho se sinta assim. Deus quer que nós ocupemos o nosso lugar de filho e possamos então honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Sabe por quê? Honrar pai e mãe é honrar a Deus. E honrar pai e mãe, ele traz benefícios para nós, ele traz prosperidade, ele traz longevidade. Irmãos, quantos desastres poderiam ser evitados?
Quantos casamentos apressados deixariam de acontecer? Quantas lágrimas deixariam de rolar? Quantas mortes precoces deixariam de existir se os filhos dessem ouvidos aos conselhos paternos, não é verdade? É claro que nós sabemos que eles têm que enfrentar a vida, eles têm que descobrir a vida por si mesmos, mas isso não isenta o bom conselho, isso não isenta a nossa posição de pais, de assumirmos a responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Filhos rebeldes, desobedientes, é o que a palavra de Deus diz: se você não honrar, se você honrar, você vai ter dias longos, vai viver bem na face da terra. E se você não desonrar, se você não honrar, o que vai acontecer? Você vai viver pouco. Então, daí a importância de nós estarmos atentos ao andamento e ao bom desenvolvimento tanto da minha vida, da minha família, como filho que eu sou e também como pai, para estabelecer princípio na vida dos nossos filhos. Um conselho aos filhos: a palavra de Deus, ela nos mostra a vida de Sansão. A vida de Sansão, ele foi um jovem cujos pais se preocupou com ele antes mesmo do nascimento dele. O nascimento dele foi um milagre. A sua vida foi um prodígio, mas a sua morte foi uma tragédia. Esse jovem foi um gigante na força física, mas um nanico na pureza moral. Por deixar de ouvir os conselhos do pai e não honrando assim os compromissos assumidos por Deus, ele morreu cego, humilhado e escarnecido pelo inimigo. Por não ouvir os conselhos do pai. O pai dele chamou ele e falou: meu filho, tantas jovens no nosso meio, por que você vai escolher fora? Porque os meus olhos agradaram. E depois o que aconteceu com ele? Morreu sem os olhos. Aquilo que agradou levou ele à morte. Então, nós temos que dar ouvido, como filhos, dar ouvidos aos conselhos dos nossos pais, porque muitos desastres nas nossas vidas teriam sido modificados, evitados, se nós nos acautelássemos a respeito do conselho dos nossos pais, de forma geral, a respeito da sedução das drogas, do sexo ilícito, do namoro indecoroso, dos amigos de programas duvidosos. Tudo isso, a palavra de Deus nos diz: acautelai-vos. Em Provérbios 1, eu gostaria que depois os adolescentes, principalmente os jovens e adolescentes, lessem e nós, como pais, observássemos para poder conversar com os nossos filhos. Provérbios 1, de 8 a 15. Ele diz assim: filho meu, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Olha que conselho lindo. Se os homens perversos quiserem te tentar, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos divertir atacando uma pessoa inocente. Eles estarão vivos e com saúde quando o encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas de coisas roubadas. Venha com a gente e nós repartiremos o que roubamos. Aí vem o verso final, 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Nem é para nós nos pormos a caminho. Quais são os amigos que nós, filhos, temos escolhido para os nossos filhos? Quais são os amigos que os nossos filhos têm escolhido como amigos? Daí a importância de nós sabermos que a obediência aos pais, para os jovens e adolescentes, a obediência aos pais é um muro de proteção. Aqueles que saem dessa proteção se expõem aos ataques mortais do inimigo. Se expõem aos ataques mortais. A nuvem do Senhor guiava o povo no deserto.
Quem queria sombra durante o dia ficava debaixo da nuvem. E quem queria a iluminação e o calor à noite ficava junto da coluna de fogo. Quem saía debaixo dessa proteção, o que fazia? Estava exposto ao ataque do inimigo. Da mesma forma, a obediência e a honra aos pais é um muro protetor. Então, filhos, não saiam de debaixo dessa proteção, para você não estar vulneráveis ao ataque do inimigo. Há filhos que negligenciam a honra. Há filhos que negligenciam a honra. Uma das coisas que nós aprendemos no curso de veredas é honrar. E por falar no curso de veredas, pastor Edson e pastora Nésia, onde vocês estão? Aonde? Aqui, mudou de lugar. Pastor Edson e pastora Nésia, fica de pé aí um pouquinho. Nós vamos ter o curso de veredas no dia 5 e 6 de outubro. Aqueles que quiserem aprender um pouco mais, além de ser curados em muitas outras áreas, aprenderem a honrar os seus pais, procurem esse casal e já se inscrevam. Vocês vão ver o que é cura e o que é restauração através desse grande projeto de Deus chamado Veredas, e que ele trata a respeito da honra. E ali nós somos chamados à responsabilidade em não negligenciarmos a honra. Porque nós precisamos de observarmos que a nossa função como filhos também é de acolher os nossos pais durante a velhice. Tanto é aqui, repetindo Provérbios 23, 22, diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Quando ele ficar velho. A velhice faz parte da vida de todos nós. Quem aqui não quer ficar velho? Quem não quer ficar velho? Amém. Quem não quer ficar velho tem que morrer jovem. Então, todos nós aqui queremos envelhecer, não é verdade? Envelhecer com saúde, com devoção, com amor. Então, amados, nós não podemos negligenciar ao cuidado com os nossos pais. E esse cuidado com os nossos pais, agora entrando para a nossa lição de número 11, ele fala a respeito da pessoa idosa. Ele vai falar a respeito da terceira idade. A terceira idade, que começa a partir dos 60 anos, ela começa a apresentar algumas alterações físicas, emocionais, espirituais também, por que não dizer? Então, nós podemos observar que esse termo, a terceira idade, ele veio para poder trazer um acompanhamento, uma observação, através do desenvolvimento da gerontologia, uma área da medicina que estuda o envelhecer, e de repente descobriu-se que estamos envelhecendo mais e que vamos chegar a um tempo em que terão mais avós e bisavós do que netos e bisnetos. Isso em decorrência do quê? Do melhoramento da qualidade de vida de todos nós e da baixa taxa de mortalidade e também a redução do número de filhos. Então, nós vamos envelhecer, eu e você. E a forma como nós estamos tratando hoje o nosso pai e a nossa mãe é a forma que os nossos filhos terão o exemplo para poder seguir no futuro e tratar a mim e a você. Qual tem sido o bom exemplo? Exemplo, o pastor Hernandes Lopes, ele fala assim, que o exemplo não é apenas uma forma de educar, mas a única forma eficaz de educar. O exemplo. Então, a forma como eu e você estamos tratando os nossos pais é a forma como nós queremos que os nossos filhos nos tratem. E tem muitos filhos que negligenciam esse mandamento de honra a vida toda. E no final pega o pai, e como o pai tornou-se está muito doente, não dou conta de cuidar dele, tem que trabalhar, vou colocar ele num local específico que vai cuidar do meu pai.
Tudo bem, se você vai fazer isso porque você não tem condições, e colocando lá você vai ter condições de pagar para poder tê-lo lá, e faz as visitas regularmente, e dá atenção, e dá amor e carinho, tudo bem. Agora, o que eu não posso é pegar o meu pai e minha mãe e colocar num amontoado de pessoas para envelhecer, esquecidos e lá morrerem. Aí no dia que ligam falando, papai ou o pai ou a mãe morreu, ai meu Deus, meu pai e minha mãe morreu, o que nós vamos fazer? Vamos lá marcar o velório para tal horário, a gente manda uma corbelha de flores. Nunca demonstrou amor nem nada, vai mandar flores agora? Para quem vê? Não é verdade? Uma vez eu ouvi minha mãe contar uma cena de uma irmã, a irmã Nega. A irmã Nega era uma irmã nossa, velhinha, que morava na fazenda. A vida inteira ela amou goiabada. Mas naquela época não existia, goiabada não, marmelada. Goiabada a gente tinha muito, ela gostava de marmelada. E como a nossa região não dá marmelo, então ela pedia, que os filhos trouxessem para ela a marmelada. Nunca trouxeram. Meu pai, às vezes, quando vinha, trazia para ela, tal. Aí, quando ela ficou doente para morrer, aí o filho veio visitar e trouxe para ela a marmelada. Aí ela olhou para ele e falou assim, meu filho, tanto desejo que eu tive de comer enquanto eu tive apetite, agora que eu estou morrendo, eu nem não dou conta mais de comer. Come você. Que peso esse filho não vai carregar para a vida inteira? A oportunidade que nós temos hoje de olhar para os nossos pais e ver nele aquele que me gerou. A oportunidade que eu tenho de olhar para o meu pai e para a minha mãe e honrá-lo e tê-lo em apreço, sabendo que faz parte da característica da idade dele a insegurança. Hoje eu estou muito bem, eu sou dona de mim mesmo. Eu vou, eu volto, eu compro, eu faço. Irmão, dá uma batida aí com a cabeça, fica numa cama aí, sem dar conta de pensar, sem dar conta... Isso pode acontecer comigo e com você qualquer hora. Sem dar conta de si mesmo, quem vai cuidar de você? Sua esposa vai ter coragem de cuidar de você? Seus filhos? Um dia eu vi uma devoção de um filho que eu nunca vi igual. O filho morava nos Estados Unidos, a mãe era membro aqui da nossa igreja, e quando ela adoeceu de câncer, ele largou tudo. Largou a noiva, ele estava noivo nos Estados Unidos, largou a noiva, veio para cá, morou aqui não sei se 2 ou 3 anos, cuidou da mãe até o dia que a mãe morreu. Ele cuidou dessa mãe dia e noite. Eu nunca vi um amor demonstrado tão grande daquele filho para com aquela mãe. Ela vinha para poder conversar comigo, a gente conversava sempre, e ele vinha, trazia ela. No início, ela dava conta de se locomover sozinha. No final, ele trazia pelo braço, daqui a pouco ele trazia ela sustentando, daqui a pouco ele falou, pastor, ela não tem mais condições de ir. A senhora pode vir aqui em casa? Então eu ia fazer os atendimentos lá junto com ela e vi o amor expresso naquele relacionamento. Irmãos, a insegurança faz parte da idade. Nós vamos chegar lá. Eu e você vamos chegar lá, não vamos, Pitirino? Pitirino já está lá. E eu vou chegar lá, Pitirino, e vou muito mais. E se Deus quiser. A vozinha também, né, vozinha? Vozinha, esqueci o nome da vozinha, mãe do Granville. Avani, a irmã Avani. Né, a vozinha já está lá. Então, nós queremos chegar lá, e isso faz parte deles. A preocupação com o sustento da família, afinal de contas, a pessoa trabalha a vida inteira para no final aposentar e ter uma vida segura, e quando ele aposenta, nós sabemos que ele não recebe tudo o que merecia. Então, daí a importância de nós, junto com os nossos pais, enfrentar a realidade, a mudança, porque a audição já não está boa, a gente tem que repetir várias vezes, porque a percepção já não está bem, ele não pode mais dirigir, nós temos que dirigir para os nossos pais. Ele não pode mais caminhar sozinho, porque pode correr o risco de ser atropelado. Então, irmãos, isso tudo é exemplo de cuidado, que eu, como filho, estou honrando a Deus, servindo ao meu pai.
Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso aprender e saber que isso faz parte da responsabilidade da minha família. É responsabilidade também da igreja. A igreja oferece o encontro nós temos aqui como braço social da igreja o projeto Afeto, que é um momento em que a pessoa da terceira idade pode desenvolver trabalhos sociais, exercício físico adequados. Então nós temos aqui quinzenalmente a reunião dos nossos idosos, mas a principal responsabilidade é da família. É minha e sua, filhos, acolhermos os nossos pais e proporcionar a ele, no mínimo, uma vida digna, uma vida com padrão diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens é muito fácil, mas diante de Deus. E eu gostaria agora de encerrar a minha palavra com um vídeo. Fred, prepara aí para nós o vídeo. Eu gostaria que nós pudéssemos agora, nesse momento, assistirmos a esse vídeo e pensando assim: você é o pai e o filho vai tratar o pai. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai, é um pardal. O que é aquilo? É um pássaro, pai, é um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Já expliquei várias vezes que é um pardal. Será que você não consegue entender? Para onde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há alguns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho.
Em Provérbios 23, 22, ouve ao teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando envelhecer. Eu gostaria de convidar a todos a estar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar agora clamando ao Senhor, clamando por misericórdia. Esse exemplo aqui desse filho, tanto pode ser eu tratando meu pai e a minha mãe dessa forma, como também pode ser eu que estou sendo tratado dessa forma. Então é o momento de nós olharmos para Deus e falarmos: Deus, entra comigo nessa caminhada e nos dá graça e sabedoria para ocuparmos o nosso lugar de filho e cuidarmos bem dos nossos pais e honrá-los acima de todas as coisas. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus, no nome santo de Jesus, nós aqui estamos para te louvar, te bendizer, te agradecer, porque o Senhor nos dá oportunidade, o Senhor nos dá, Senhor meu Deus, a direção. Nesta manhã nós queremos te engrandecer, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem nos mostrado o caminho pelo qual devamos seguir. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedirmos perdão. Perdão, Senhor meu Deus, pelas omissões. Perdão porque muitas das vezes nós não temos assumido o nosso lugar, o nosso papel como filhos. Porque muitas das vezes temos desonrado, desprezado os nossos pais, aquele que nos gerou. Deus, nós sabemos que os nossos pais são representantes do Senhor aqui na terra. E nós queremos honrar os nossos pais da mesma forma que nós honramos a Ti. Por isso nós te pedimos, meu Deus, ajuda-nos nesta caminhada, ajuda-nos a entender os nossos pais, ajuda-nos a acolher, ó Deus, a cada um, Senhor, meu Deus, dentro das suas necessidades. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não marcharemos, mas se o Senhor estiver conosco, se o seu braço forte estiver conosco, nós seremos mais do que vencedores e levaremos a nossa família a viver a plenitude, a graça e o amor do Senhor. Por isso te bendizemos e te engrandecemos no nome santo de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.